Hoje, em algum momento, você fez um Pix. Pagou o pão, dividiu a conta, mandou para sua mãe. Levou 3 segundos e custou zero. Agora eu quero que você segure uma pergunta comigo, porque ela vale bilhões de reais. Se é de graça para você, quem é que está pagando? Porque dinheiro não anda sozinho. Antes do Pix, cada vez que R$ 1 saía da sua conta e chegava na conta de outra pessoa, alguém no meio do caminho tirava um pedacinho. Um pedágio. E esse pedágio, somado, era um dos negócios mais lucrativos do Brasil. O Pix não foi só uma conveniência. Ele foi a maior transferência de riqueza silenciosa que já aconteceu no país, tirando dinheiro de pouquíssimos balanços e devolvendo para milhões de bolsos. E quase ninguém viu de onde esse dinheiro estava saindo. Hoje, a gente vai seguir esse dinheiro. Fica comigo, porque no fim tem uma reviravolta. Parte de quem mais perdeu com o Pix nem é brasileiro. Vamos voltar para antes de novembro de 2020. Naquele Brasil, mandar dinheiro para outra pessoa era uma pequena operação de guerra. Se fosse para o mesmo banco, às vezes rolava. Se fosse para outro banco, você tinha 2 opções, e as duas tinham preço. A primeira era o TED, rápido, mas pago. Em muitos bancos, cada TED custava entre 5 e 15 reais. A segunda era o DOC, mais barato, mas que demorava um dia útil para cair. E se fosse fim de semana? Aí o dinheiro simplesmente esperava. Parado. E aqui está o primeiro segredo do modelo antigo. Parar o seu dinheiro era um negócio. Enquanto seu pagamento processava, esse valor ficava rendendo para quem estava no meio. Multiplique isso por milhões de transferências por dia. Esse é o tamanho do rio. Agora pensa no comércio. O vendedor da feira, a manicure, a lojinha da esquina. Quando você passava o cartão, a maquininha não era de graça para eles. De cada venda, a maquininha ficava com uma fatia. Em geral, entre 1 e 3% no débito e no crédito, às vezes mais. Você não via essa fatia, mas ela saía do lucro do vendedor. E tinha o boleto, que também tinha tarifa. E a manutenção da conta. E o saque no caixa eletrônico. Junta tudo isso. TED, DOC, maquininha, boleto, tarifa, o dinheiro parado rendendo. Esse era o rio. Ele desaguava principalmente em 3 lugares. Os grandes bancos, as empresas de maquininha, as chamadas adquirentes, e, lá atrás, as bandeiras internacionais de cartão. Por décadas, esse rio pareceu uma lei da natureza. Transferir dinheiro custa, sempre custou. Até que o Banco Central resolveu provar que não. Em novembro de 2020, o Banco Central lançou o Pix. E a jogada foi mais esperta do que parece. O Banco Central não pediu para os bancos criarem um sistema de transferência grátis. Ele obrigou. Todo banco grande, com mais de 500 mil contas, foi obrigado a oferecer o Pix. E para a pessoa física, de graça. Pensa na ironia disso. Os bancos foram forçados a construir, com o próprio dinheiro, a ferramenta que ia destruir uma das fontes de lucro deles. É como obrigar uma empresa de pedágio a construir uma estrada nova, do lado da antiga, e não deixar cobrar nada nela. E o brasileiro adotou numa velocidade que assustou o mundo inteiro. Em poucos anos, o Pix passou de novidade a padrão. Hoje são mais de 150 milhões de pessoas usando, além de milhões de empresas. O número de transações no Pix ultrapassou o de cartão de crédito e débito somados. Um instante, sem tarifa, funcionando de madrugada, no domingo, no feriado. O QR Code apareceu em tudo, no camelô, na feira, na igreja, na mãozinha estendida do artista de rua. Um país inteiro trocou de trilho. E cada vez que isso acontecia, aquele rio de tarifas secava um pouquinho mais. Agora vem a parte que interessa neste canal. Quem exatamente ficou sem esse dinheiro? Vamos abrir o balanço nome por nome. O primeiro a sangrar foi a receita de TED e DOC. Aquela tarifa de 5, 10, 15 reais por transferência, para a pessoa física, virou pó. De uma hora para outra, um pedaço confortável da receita de tarifas dos bancos simplesmente evaporou. O segundo, e talvez o mais dramático, foi o mundo das maquininhas. Pensa no pequeno comércio. Se o cliente paga no Pix, o vendedor recebe na hora, 100%, sem deixar aquela fatia para ninguém. Por que ele iria preferir a maquininha, que come 1 a 3% de cada venda? Não é teoria. Uma das maiores empresas de maquininha do Brasil, a Cielo, que já foi uma queridinha da Bolsa, viu seu valor derreter ao longo dos anos do Pix. Em 2024, os seus próprios donos, 2 dos maiores bancos do país, decidiram tirar a Cielo da Bolsa e fechar o capital. Uma gigante que virou um ativo a ser reestruturado longe dos holofotes. O Pix não foi o único motivo.
mas ele foi um prego importante nesse caixão. O terceiro nome é mais silencioso, o dinheiro parado. Todo aquele valor que ficava processando, rendendo para quem estava no meio. O Pix é instantâneo, não tem meio de caminho, não tem espera, não tem rendimento no escuro. E o quarto nome você não vê, porque ele não é brasileiro, mas segura essa peça, porque ela volta no final. Se o Pix arrancou tudo isso, você esperaria ver os grandes bancos em pânico. Mas não é bem isso que aconteceu. E entender o porquê é entender como o jogo do lucro realmente funciona. Primeiro, manter o Pix é barato. Muito mais barato do que manter a estrutura antiga de TED, boleto e papel. O banco perdeu a tarifa, mas também cortou um custo enorme. Segundo, e mais importante, o Pix manteve você dentro do aplicativo do banco. E cliente dentro do app é cliente para quem se oferece empréstimo, cartão, seguro e investimento. O banco trocou a tarifinha do TED pela coisa mais valiosa que existe, a sua atenção, todo dia, várias vezes por dia. Ou seja, os bancos perderam um pedágio, mas ficaram com a estrada e com o pedestre. A dor foi real, mas eles se reinventaram em cima da nova avenida. Quem não tinha essa avenida, esse sim ficou para trás. E é aqui que entram os verdadeiros vencedores. O primeiro vencedor é o mais óbvio e o mais bonito, você. O trabalhador, o pequeno vendedor, a dona de casa. Bilhões de reais que antes viravam tarifa, hoje continuam no bolso de quem produziu. O segundo vencedor foram as fintechs. Empresas como Nubank, Mercado Pago, PicPay pegaram carona nesse trilho novo, gratuito e universal para trazer milhões de brasileiros que nunca tinham tido conta em banco de verdade. O Pix foi a porta de entrada. Inclusão financeira que no cartão antigo teria custado uma fortuna. E o terceiro vencedor é o mais poderoso e o menos comentado, o próprio Banco Central. Porque quem controla o trilho por onde passa o dinheiro do país inteiro enxerga a economia em tempo real e ganha uma ferramenta de política e de inclusão sem paralelo no mundo. O Pix virou orgulho nacional e produto de exportação. Banco Central de outros países passou a estudar o modelo brasileiro. O Brasil, que costuma copiar tecnologia de fora, dessa vez fez o contrário. E foi exatamente isso que incomodou gente muito grande. Aqui está a reviravolta. Lembra do quarto nome que eu pedi para você segurar? O que não é brasileiro? Toda vez que você paga no Pix, em vez de passar o cartão, tem duas empresas gigantes lá fora que deixam de ganhar um pouquinho. As bandeiras internacionais de cartão. Cada compra no cartão passava por trilhos delas e cada passagem tinha um preço. O Pix não passa por esses trilhos. É um trilho brasileiro, público, de graça. Multiplica isso por um país de 200 milhões de habitantes, trocando o cartão pelo Pix em milhões de compras por dia. É muito dinheiro que deixou de subir para fora do Brasil. E olha o tamanho disso. Em 2025, o governo dos Estados Unidos abriu formalmente uma investigação comercial que colocou o Pix na mira, sob o argumento de que o sistema brasileiro prejudicaria as empresas americanas de pagamento. Parem para pensar no que isso significa. Um sistema de transferência, criado pelo Banco Central do Brasil, de graça para o cidadão, virou assunto de disputa entre governos, porque mexeu no bolso de gigantes do outro hemisfério. Não tem elogio maior a uma revolução do que ela incomodar quem mandava no jogo antigo. E o Pix não parou, ele está avançando justamente sobre o último território do cartão. Chegou o Pix automático, para as contas que se repetem todo mês. A assinatura, a mensalidade, a conta de luz, mirando o débito automático e a recorrência do cartão. E vem crescendo o Pix a prazo, o parcelamento no Pix, mirando o crédito. Um a um, o Pix está batendo na porta das últimas fontes de lucro do modelo antigo. Então, da próxima vez que você fizer um Pix e não pagar nada, lembra, esse nada não é mágica. É um rio inteiro de tarifas que foi represado por décadas e, num passe de canetada, virou fluxo livre. O dinheiro não sumiu, ele só trocou de dono. Saiu de uns poucos balanços e voltou para milhões de bolsos, inclusive o seu. E essa é a beleza cruel do lucro. Ele nunca desaparece. Ele só muda de lado. Se você entendeu por dentro como o Pix virou esse jogo de cabeça para baixo, faz uma coisa. Manda esse vídeo para aquela pessoa que ainda acha que transferência sempre teve que custar. E se inscreve no Por Dentro do Lucro, porque no próximo a gente abre outro balanço que ninguém te mostrou. Até lá!